Hoje a nossa aula é sobre tabela periódica. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que a tabela periódica, o próprio nome já diz tabela, ela tem a função de informar dados. A tabela periódica, ela não foi feita para ser decorada, gravada, em nenhum desses sentidos. Toda vez que a gente fala em tabela, às vezes assusta pelo conteúdo que ela traz para a gente. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que a tabela periódica, ela te traz inúmeras informações de elementos químicos encontrados na natureza e hoje alguns sintéticos também. Quando a gente fala em tabela periódica, nós temos que aprender a trabalhar com ela, a olhar essa tabela, entender essa tabela, que os dados que ela te traz. A tabela periódica ela é composta por vários elementos químicos. Esses elementos químicos, cada um tem suas propriedades. E na tabela, esses elementos foram colocados organizadamente em grupos. Ou seja, eles têm algo em comum por estarem no mesmo grupo. E nessa aula vocês vão começar a entender o que a tabela te traz de informação. A tabela periódica dos elementos químicos, ela foi formada, primeiramente, com elementos e com símbolos. Cada elemento químico contém um símbolo, ou seja, símbolos são essas letras. Observando que, antigamente, quando a tabela foi feita, a língua que era mais utilizada era o latim. Quando a gente fala da área científica, vocês vão observar que muitos nomes são dados em latim, como por exemplo os nomes científicos. Eles são obrigatoriamente no latim. Como a tabela periódica também foi feita na língua do latim. Por que isso? Se você observar, todos os elementos químicos, eles têm símbolos que são dados pelas iniciais dos seus nomes. Por exemplo, o carbono é representado pela letra C. O boro, pela letra B. O hidrogênio, pela letra H. O O é o oxigênio e assim por diante. Existem alguns elementos químicos que são representados por duas letras, justamente por não ter como datar dois elementos químicos diferentes com a mesma letra, ou seja, com o mesmo símbolo. O carbono, como eu disse para vocês, começa com a letra C. Então, o símbolo do carbono é a letra C. Mas agora, o cálcio também começa com a letra C. Eles não poderiam ter o mesmo símbolo. Então, por isso, é dado-se a primeira e a segunda letra. Sempre na regra que a segunda letra ela tem que ser minúscula. Porque se você tiver duas letras maiúsculas juntas, são dois elementos químicos diferentes. Por exemplo, a nossa famosa água, H2O, representada pelo hidrogênio e pelo oxigênio. São duas letras, hidrogênio H, oxigênio O. Porém, cada um é um elemento químico diferente. Quando a gente fala em tabela, segundo detalhe, ela é formada por grupos na vertical, ou também conhecidos como famílias, e são formadas por períodos, que são linear, linhas. Então, a tabela você encontra colunas e linhas. A gente vai trabalhar com a tabela periódica como se fosse eu gosto de brincar e comentar, uma batalha naval. Como assim? Se você observar, eu tenho várias colunas enumeradas ou com nomes aqui em cima. O que são esses nomes? Ou também conhecido grupos, são as famílias em que os elementos químicos se encontram. Eles foram agrupados com propriedades ao quais eles pertencem iguais. Por exemplo, esse primeiro grupo ou família 1A são
os metais alcalinos. Essa segunda coluna, grupo 2 ou família 2A, são os metais alcalinos terrosos. Todos esses de rosa são conhecidos como metais de transição e também todos eles são da família B. O grupo, ele segue. Eu tenho o grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 18. Do mesmo jeito a família, só que eu tenho o seguinte, família 1A, 2A. Pulo esse metal de transição, volto para a família A. Família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Esses metais de transição agora, nós não vamos falar muito sobre eles. A gente vai falar um pouquinho mais da família A. Os metais de transição, tem alguns metais aqui que são conhecidos, mas por enquanto a gente vai trabalhar mais com a família A. Por exemplo, eu tenho cobre, eu tenho zinco, eu tenho ouro. E lembrando que eu falei para vocês em latim, por exemplo, o ouro é representado pela letra AU e deveria ser representado pela letra OU. Só que como eu comecei a falar para vocês que toda a tabela foi feita em latim, o ouro em latim escreve-se auro. Por isso que as iniciais dele é AU. Mas voltando às nossas famílias A, que a gente vai trabalhar agora, o que eu quero que vocês observem? Cada coluna é uma família ou um grupo. A família 1A, 2A, 3A até a 8A. E esses elementos químicos, eles estão agrupados, como eu disse para vocês, onde eles possuem características. Eu disse que a família 1A são os metais alcalinos. A 2A, metais alcalinos terrosos. A 3A até a 5A, a 8A, ela tem uma mistura aqui de elementos químicos, mas mesmo assim eles estão separados. Como assim? Todos esses de azuis aqui são os outros metais. Nós temos de verde elementos químicos que são os não metais. E essa última coluna conhecida como gases nobres. Por que eles recebem esses gases? Esses gases recebem o nome de nobres. Justamente porque eles são elementos químicos independentes. Eles não se juntam a outro elemento químico. Como eu disse no início, a água é formada por dois elementos químicos, H2O, ou seja, hidrogênio e oxigênio. Jamais você vai ver um hélio junto com um oxigênio, o hélio junto com um carbono, com qualquer outro elemento químico. Eles são gases que se formam sozinhos e encontrados na natureza sozinhos. Por isso recebem o nome de nobres, gases nobres. O que vocês vão observando? Que tudo que eu falei até agora, vocês têm informativo na tabela. Isso aqui é uma tabela comum. Outra informação que traz a tabela. Olha só, nós temos aqui cores diferentes de elementos químicos. O que isso significa? É o estado físico que eles são encontrados na natureza, a temperatura ambiente. Por exemplo, todos de preto são encontrados no estado sólido. Todos de verde, escritos de verde, são encontrados no estado líquido. Lembrando que nós só temos o mercúrio, que é um elemento químico encontrado na natureza no estado líquido. Nós temos de vermelho os gases e de branco, que são esses elementos químicos aqui, ó, em sua maioria os últimos, que são elementos químicos sintéticos, produzidos em laboratório. Então, vocês começaram a entender um pouquinho da tabela? Nós falamos então das famílias. Agora eu quero que vocês entendam os períodos. Períodos, na verdade, são as linhas. A tabela periódica é composta por 7 linhas, ou seja, 7 períodos. O que eu quero que vocês observem? A tabela periódica ela começa a ser enumerada pelo número 1 e segue linear, ou seja, por linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, contínuo. 10, 11, 12, 13, vai até o 16, 18, aí vem 19, 20, 21, 30, até o 36, ela volta para o 37, vai até o 54,
55 até o 86, do 87 termina no 118. Esse número ao qual a tabela é formada é chamado de número atômico dos elementos químicos. Cada elemento químico ele tem um número. Se eu falar assim, qual é o elemento químico de número atômico 31? Eu vou procurar por linha. É seguido, é numérico. O 31 é o galho. Então, eu encontrei ele pelo número atômico. Como eu também posso encontrar e localizar elementos químicos pelo período e a família. Como assim? Eu quero o elemento químico que é encontrado no segundo período e família 2A. Segundo período, segunda linha. Então, tá aqui. Família 2A, tá aqui. Então, eu tenho que encontrar segundo período, família 2A. Eu encontrei o berílio. Do mesmo jeito, se eu falar família 7A, quarto período. Família 7A, quarto período. 1, 2, 3, quarto. Então, tem quarto período, família 7A. Eu encontro o bromo. Então, as localizações são feitas através da família e do período ou pelo número atômico. Se vocês observarem, toda a tabela periódica, ela tem, logo aqui embaixo, duas fileirinhas de elementos químicos separados. Esses elementos químicos, na verdade, são os elementos que estão aqui, que é a família dos lantanídeos e dos actinídeos. Eles não são colocados aqui porque eles perderiam a sequência numérica que a tabela tem. Então, eles trazem essas duas colunas para cá, justamente para não perder a ordem da tabela periódica. Agora, vamos entender um pouquinho melhor o que cada quadradinho daquele representa para cada elemento químico. Cada elemento químico ele tem características próprias. Por exemplo, aqui eu trouxe o quadradinho que está lá na tabela periódica do ferro. O que tem dentro desse quadradinho? Eu disse para vocês que aquele número sequencial é o número atômico de cada elemento químico. Cada elemento químico ele tem seu número atômico próprio. O número atômico é representado pela letra Z. Assimilem isso, por favor. Letra Z, número atômico. Porque se eu colocar no exercício assim, ó, Z igual a 26. Qual é o elemento químico representado pelo número atômico 26? Eu vou lá na tabela periódica e vou procurar o número 26. Quem que é? O ferro. Essas letras é chamada de símbolo. Então, o ferro é representado pelo símbolo Fe. Além do número atômico, ele também nos oferece a massa, ou seja, número de massa atômica, que normalmente está aqui embaixo, junto com o nome. Essa distribuição eletrônica, futuramente nós vamos entender o que é a distribuição eletrônica de cada elemento químico. Também algumas tabelas trazem, outras não. Mas todas têm número atômico, símbolo, nome e número de massa. A distribuição eletrônica não são todas que trazem. Esse número de massa, normalmente, ele é um número extenso. Nós vamos trabalhar só com a primeira casa após a vírgula. Tentando, às vezes, até arredondar. 55, 55,5 ou 56. O número próximo aqui, mais próximo da primeira casa após a vírgula. Então, todo elemento químico, ele traz essas informações dentro de cada quadradinho da tabela periódica. Então, eu tenho aqui número atômico, número de massa, representado pela letra A, igualzinho número atômico é Z, o número de massa é A. Então, A igual a 55,8, ou seja, arredondando para 56. Só reforçando, tabela periódica informativa. Trabalha-se com linhas, que são os períodos, e colunas, que são as famílias. Nós estamos trabalhando com a família 1A, 2A, 3A, 4A até a 8A. Nós não vamos trabalhar com a família B nesse momento. Então, prestem bastante atenção na explicação. A tabela tem que ser informativa para vocês.